Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa quarta-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Antes da gente trazer esse giro de notícias do Mengão, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. O elenco rubro-negro cumpre hoje, quarta-feira, o último dos 3 dias de folga, quando devendo se reapresentar amanhã, quinta-feira, às 15h30 no CT Ninho do Urubu, onde será dado início à preparação do clube com vistas à Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. Atualizando a situação de Gonzalo Plata, o jogador se apresentou à seleção equatoriana, mesmo lesionado, ainda não participou de nenhum treinamento, nenhuma atividade no campo, ficando tratando a lesão no DM equatoriano. Olha, e tem notícia nova do Plata que a gente vai trazer ao longo do vídeo, notícia boa. Gonzalo Plata não entra em campo pelo Flamengo há 32 dias, desde quando atuou por 79 minutos no jogo de ida contra o Botafogo da Paraíba pela terceira fase da Copa do Brasil, tendo desfalcado o time em 9 partidas. Ele não jogou contra o Cruzeiro, contra o Central Córdoba, contra o Bahia, contra a LDU, contra o Botafogo da Paraíba no jogo da volta, contra o Palmeiras, contra o Deportivo Táchira e também contra o Fortaleza no último domingo. O Flamengo espera ter o atacante recuperado na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. Vamos já atualizar, tem notícia boa do Plata aí. Com a informação do jornalista Bruno Andrade, do UOL, o jogador Jorginho, especulado no Flamengo, vai desembarcar no Rio de Janeiro na próxima sexta-feira, dia 6, para realizar exames médicos e aí sim assinar o contrato com o Flamengo. O acordo terá vigência de 3 anos, né? Então, Jorginho vai assinar por 3 anos com o Flamengo, ele que desembarca no Rio de Janeiro na próxima sexta-feira. A conquista do Flamengo Sub-14 na Itália, do troféu do torneio Mânio Celes, teve uma presença mais do que especial. O ex-craque rubro-negro Diego Ribas esteve presente desde o início do torneio, acompanhando e prestigiando o filho Davi Ribas, que foi um dos campeões do torneio, jogando pelo Sub-14 do Flamengo. Parabéns ao Davi Ribas e também ao papai Diego Ribas. Com o sorteio determinando o Internacional de Porto Alegre, o adversário do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores, os dois times farão 3 partidas no intervalo de 9 dias. Vejam aí as datas e os confrontos. Dia 12 de agosto, Flamengo e Inter jogam pelo jogo de ida da Libertadores. Dia 18/8, Inter e Flamengo pelo Brasileiro. E no dia 21/8, Inter e Flamengo pelo jogo de volta da Libertadores. Mais na frente eu vou trazer essas datas corretinhas, atualizadas, porque ontem a Conmebol as divulgou. O Sub-17 do Flamengo voltou às disputas do Brasileiro da categoria, enfrentando ontem à noite, terça-feira, o Botafogo no estádio Luso Brasileiro, estádio que pertence à Portuguesa Carioca, quando o Flamengo venceu a partida por 4-3. O Flamengo nesse momento está na 9ª posição, mas pode perder ainda 2 por causa da realização de jogos ainda dessa rodada, e volta a jogar agora pela competição no dia 11 de junho, na próxima quarta-feira, às 15 horas na Vila Belmiro, contra o Santos Futebol Clube. Flamengo e Inter, adversário nas oitavas de final da Libertadores, tem retrospecto favorável aos colorados quando o assunto é partida individual, pois são ao todo 95 jogos disputados, com 36 vitórias do Inter, 30 vitórias do Flamengo e 29 empates, 108 gols marcados pelo Flamengo, 129 gols marcados pelo Inter. Quando o assunto é confronto direto valendo classificação, o Flamengo leva melhor. Ao todo foram 6 encontros em mata-matas e o rubro-negro passou em 4, perdendo
apenas em 2. Né? Tá aí a grande diferença. Agora nós vamos trazer aqui os números do Flamengo na temporada de 2025 entre todos os times da Série A do futebol brasileiro. Prestem atenção e analisem se esses números são bons ou são ruins, né? Porque tem muita gente aí dizendo que o Flamengo do Felipe Luiz não tá com nada. Mas vamos lá. O Flamengo é o time da Série A do futebol brasileiro que tem mais vitórias na temporada, 23. É o time que tem menos derrota, 4. É o time que marcou mais gols, 68. É o time que menos sofreu gols, 17. É o time que tem o melhor aproveitamento, 73,3%. É o líder do Campeonato Brasileiro. Está classificado para as oitavas da Libertadores e está classificado para as oitavas da Copa do Brasil. Se esses são números ruins, eu vou dizer uma coisa, eu não sei mais de nada. Mas vamos para frente. Vai chegando mais uma janela de transferência, mais uma oportunidade para que 3 jogadores que pertencem ao Flamengo tenham seus destinos apurados, né? As suas carreiras, né? As suas carreiras, já que não fazem parte dos planos do Flamengo para a atual temporada. Atualizando as situações do zagueiro Pablo, do lateral esquerdo Zé Wellington e do meio-campista Caio Garcia, os 3 realizam atividades diariamente no CT de Urubu. Os treinos acontecem em horários diferentes do elenco principal, ou seja, os jogadores não têm nenhum contato com os demais companheiros. A janela que chega é mais uma oportunidade para o aparecimento de algum negócio envolvendo os 3 jogadores. O Flamengo já informou que não vai dificultar nenhuma possibilidade de saída nem do Pablo, nem do Caio Garcia e nem do Zé Wellington. O Pablo, todo mundo sabe que ele vai ficar nesse come e dorme até dezembro, ganhando aí seu grande salário no Flamengo. Quando chegar dezembro, ele vai pensar o que ele vai fazer para a carreira dele. Mas até lá, o Flamengo vai ficar pagando e o Pablo indo lá brincar de treinar no Flamengo. A Justiça Federal concedeu liminar em favor da PixBet, patrocinadora master do Flamengo, suspendendo os efeitos da medida cautelar administrativa que havia determinado a suspensão ou paralisação das suas atividades no setor de apostas esportivas. Com a decisão, a PixBet poderá continuar suas operações normalmente até nova manifestação da Justiça. Então tá aí, a PixBet, mais uma vez, através da Justiça, consegue a sua liberação para continuar operando no campo das apostas esportivas. Agora sim, aquela informação que eu disse que ia trazer corretinha, a Conmebol confirmou datas, horários e transmissões das partidas entre Flamengo e Inter pelas oitavas de final da Libertadores. O jogo de ida no dia 13 de agosto, às 21h30, Flamengo e Internacional no Maracanã, com transmissão da Globo, da ESPN e da Disney Plus. O jogo de volta, uma semana depois, 20 de agosto, também às 21h30, Inter e Flamengo, estádio Beira-Rio, também com transmissão da Globo, da ESPN e da Disney Plus. Bom, meus amigos, polêmicas em cima de polêmicas quando o assunto é Flamengo, Gonzalo Plata e Federação Equatoriana de Futebol. O presidente da Federação Equatoriana de Futebol rebateu a nota do Flamengo, chamando indiretamente o Flamengo e também o técnico Felipe Luiz de mentirosos, rechaçando tudo o que o Flamengo acusou naquela nota o futebol equatoriano. Até agora, Gonzalo Plata está convocado, porém ainda não treinou com o grupo, o que denota que o Flamengo, em parte, tem razão sim em relação à condição clínica e física do atleta. Alegou o presidente da Federação Equatoriana que o Equador jamais vai colocar em risco a condição de saúde do atleta Gonzalo Plata. Segue o impasse que vai chegar ao ápice com a ida para o campo ou não do atleta Gonzalo Plata. Depois dessas declarações, ontem à noite, o Flamengo emitiu uma nota oficial dizendo que em conversas e em comum acordo dos 2 departamentos médicos, tanto o departamento médico da Federação Equatoriana, da Seleção Equatoriana e do Flamengo, chegou-se a um acordo que Gonzalo Plata
há quem diga até que foi o Gonzalo Plata que pediu para ser desconvocado. Ele será desconvocado nessa sexta-feira, retornará ao Flamengo e continuará seu tratamento visando estar liberado para as disputas do Mundial de Clubes. O clube e a federação entraram em acordo, trocaram amabilidades, pediram desculpas um para o outro, né, pelas diferenças, pelo que foi dito, pelo que não foi dito, e chegaram a um acordo. Por fim, Gonzalo Plata, parece que o Flamengo tem razão nessa história, né? Gonzalo Plata não tem condição de jogo, tanto é que a seleção equatoriana vai desconvocá-lo na sexta-feira, né? Parece que a seleção equatoriana parece que queria ser igual o São Tomé, queria ver para crer, né? Que o Plata estaria machucado sim, e com essa volta do Plata, praticamente o Flamengo ganha essa queda de braço aí com a Federação Equatoriana de Futebol. O importante é que o jogador volta, vai retomar o seu tratamento que estava fazendo no Flamengo e que a gente espera contar com ele no Mundial de Clubes. O presidente Luiz Eduardo Batista novamente, assim como fez lá atrás, só que inversamente falou mal, falou muito mal, ou falou demais, né? Falou demais. Antes, ele falou que a prioridade era o brasileiro e agora, às vésperas do Mundial, falou que o Mundial não é prioritário, que prioritário é brasileiro e Libertadores. Ora, meus amigos, mas não foi o próprio BAP que toda entrevista que falava como candidato dizia que a intenção era ganhar a porra toda? Não foram essas palavras que ele disse? E agora fica com esse mimimi de história de Flamengo dar prioridade para ganhar título algum. O Flamengo não tem que ter prioridade nenhuma. A prioridade do Flamengo sempre vai ser todos os campeonatos que disputar. Não existe essa do Flamengo abrir mão de disputar campeonato nenhum. Nós temos que disputar para ganhar, seja Libertadores, seja Brasileiro, seja Mundial e seja Copa do Brasil. Às vezes é melhor ficar calado do que ficar falando besteira, né, pessoal? Mesmo não fazendo uma fase de grupos boa, como se imaginava, em termos de pontuação, o Flamengo, logicamente, assim a possibilidade de ir passando pelo Internacional nas oitavas, o Flamengo disputar as quartas e a semifinal decidindo os seus jogos em casa. Como é que pode isso, Marquinhos? Pode. Basta para isso que os seus adversários nas quartas seja o Cerro Porteño e nas semifinais seja o Fortaleza. É difícil, mas é futebol, então se torna possível, né? Se o Fortaleza passar pelo Vélez e depois passar pela outra quarta de final e o Cerro Porteño passar pelo Estudiantes, aí o Flamengo vai decidir em casa, porque Fortaleza e Cerro Porteño ficaram abaixo da pontuação do Flamengo. Então, possibilidade existe. É difícil, mas existe. O Sesc Flamengo tem 4 das 14 jogadores inscritas pela seleção brasileira na estreia da Liga da Nação, hoje, quarta-feira, às 17h30 no Maracanãzinho, contra a República Tcheca. São as jogadoras a ponteira Helena, a central Lorena, a líbero Laís e a oposta Tainara. Então tá aí o novo time do Mengão já cedendo jogadoras para a seleção. Bom, meus amigos, não deu pro basquete do Flamengo chegar à 11ª final de NBB e tentar buscar o seu 8º título da competição. Ontem à noite no Tijuca Tênis Clube totalmente lotado, com mais de 1.800 pessoas presentes, o Flamengo jogou contra o Franca pela 5ª partida da série melhor de 5, que decidiu uma vaga na final contra o Minas do NBB 24-25. O jogo foi muito parelho, o placar o Flamengo perdeu por 98-95, mas muitas adversidades durante o jogo fizeram com que o Flamengo não tivesse a condição de ganhar. Se nós já tínhamos apenas um pivô, que era o Juan, pois perdemos o Taya Gualize, argentino, o outro pivô, durante a competição. Ontem perdemos o Juan também, que sentiu uma lesão muscular na posterior da coxa e praticamente o segundo tempo todinho não pôde participar ou participou jogando de forma reduzida, né? Foi um grande jogo, tanto é que o Flamengo levou o jogo para a prorrogação, perdendo no final por 3 pontos, né? O Franca valorizou demais essa vitória contra o Flamengo. Agora, Franca
e Minas vão decidir o NBB. Lembrando que o Flamengo teve duas conquistas importantes nessa temporada. Não foi uma temporada ruim, não. O Flamengo ganhou a Copa Super 8 e ganhou a BSLA, Champions League das Américas, que vai dar possibilidade do Flamengo disputar o Mundial de Clubes mais uma vez em setembro, se eu não me engano, na Singapura, né? Então, meus amigos, essas são as notícias do Mengão dessa quarta-feira. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.